Senhoras e senhores, volatilidade de volta ao mercado, principalmente nos metais. Mas será que a análise técnica poderia prever isso? Vamos olhar juntos. Fala, meu amigo trader, essa é a Profit Stream, meu nome é Davi, para você que está chegando agora, muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre investimentos, sempre sob o aspecto da análise técnica, então já vou pedir para você deixar aquele like incentivador, se inscrever no canal e sem mais delongas, vamos começar a falar de mercado e olhar gráficos juntos. Vem comigo. O preço da prata dispara, subindo 5% na segunda-feira, enquanto investidores que começam a ficar com medo do risco empurram o preço do metal prateado para níveis mais altos. No entanto, à medida que as condições dos mercados de risco melhoraram, mesmo assim, compradores continuaram a impulsionar o preço da prata para níveis mais altos, chegando a cotar em 34,65, muito próximo do preço mais alto, da cotação mais alta do ano. Interessante isso acontecer. Vamos começar a analisar o mercado pela prata, porque eu achei essa movimentação muito significativa. Vamos tentar entender se esse movimento da prata vai ter continuação ou se ele termina por aqui. Vem comigo. Bom, quero começar falando do gráfico semanal da prata para mostrar exatamente onde está a resistência. A gente vê que a gente tem uma zona de resistência e essa zona de resistência é bem mais antiga do que ela parece. Aqui no gráfico, por exemplo, no gráfico semanal, a gente vai ver que a gente tocou essa zona de resistência em outubro de 2024. Novamente tocamos essa zona de resistência no começo de março, começo de março até o final de março e depois caímos. E novamente agora no começo de junho tocamos essa zona de resistência novamente. Como a gente tem 3 toques muito próximos um do outro, a probabilidade da gente quebrar essa zona de resistência ela é bem grande. E aqui no gráfico semanal a gente meio que perde a base para saber até onde a gente pode subir. Então eu vou passar para o gráfico mensal para a gente continuar analisando a prata. E o que acontece no gráfico mensal é que eu vou usar a banda superior de Bollinger, que está na região de 36,20. Então, se a gente quebra essa zona que eu marquei em azul aqui, provavelmente o próximo passo, o objetivo vai ser chegar em 36,20, 36,30. Eu miraria em 36,20 porque eu sou um pouco mais conservador. Essa zona de resistência, ela é muito antiga e ela leva a gente de volta para os idos de 2012, né? Outubro de 2012 foi a última vez que a gente visitou essa zona de resistência. É uma zona antiga, ela vai oferecer resistência, deve ter muita ordem parada nessa região, mas ultimamente o que deve acontecer é que essa zona de resistência muito provavelmente vai ser quebrada, já que tocamos ela 3 vezes nos últimos meses e o objetivo vai ser em 36,20. Vamos para o próximo gráfico. Bom, o próximo gráfico qual eu queria falar é o ouro. A gente teve essa subida bem significativa no dia de ontem, na segunda-feira, e a gente está tendo uma pequena correção de mercado, que é completamente normal, e de fato, hoje a gente chegou a 3.392. Eu disse na semana passada e na semana retrasada que poderíamos chegar a 3.400. 3.392, estou dentro da margem de erro. O canal é pequeno, mas isso não significa que a informação não seja de qualidade. O ouro agora tem um MACD que está favorável, a gente vê a média móvel azul por cima da média móvel vermelha, então tem espaço para crescer. O RSI está em 55. 55 ainda é considerado neutro, quer dizer que ele ainda tem espaço para crescer. Então, da perspectiva do MACD, continua com perspectiva de crescimento, evidentemente. Da perspectiva do RSI, ele ainda está em 55, então até ele chegar a 70, 72, que o ouro facilmente pode chegar lá, como a gente tem nessa região aqui, que foi em abril desse ano, a gente ainda tem margem de crescimento. 3.400 ainda está dentro do que eu espero. De fato, eu ainda acredito que a gente vai tocar esse número até o final desse mês. Vamos ficar observando, mas vamos ver outros gráficos também. E eu queria terminar falando
com a Dow Jones. Eu acho que ela é relevante porque a gente de fato tem aqui uma Dow Jones que começa a desafiar a nossa média móvel de 200 dias. Então, ela tenta se estabelecer acima da nossa média móvel de 200 dias. Como eu digo em todo vídeo, se você tem dúvida sobre qual indicador é esse, por que ele é importante, tem vídeo aqui no canal sobre isso. É só clicar no izinho aqui em cima e observar para você entender por que eu uso ele. Mas, de fato, o que acontece aqui é que existe uma tentativa da Dow Jones de quebrar essa média móvel e assumir a condição de mercado de alta novamente. Então, a gente sabia que era um rally, ele perdeu força, esse rally veio até aqui, perdeu força, quando ele cruza a nossa média móvel de 200 dias, ele de fato despenca. A gente vê que essa vela, ela oferece bastante volume, é uma vela com muito volume, então ele quebra e a partir daqui ele tenta subir, ele tenta ultrapassar aqui, falha em ultrapassar, e agora, depois de 4 dias, sendo esse o quarto de alta, ele tenta novamente ultrapassar a nossa média móvel de 200 dias. E se ele se estabelece em cima dessa média móvel, aí de fato a gente volta a ter um mercado de alta e a gente pode olhar novamente para a banda superior de Bollinger, que está na região de 42.900, eu diria que até um pouquinho mais acima, em 950. Então 42.950 passa a ser um objetivo. 42.950 obviamente já seria a alta histórica no Dow Jones. Então a gente vai aguardar durante a semana para ver se a gente consegue ultrapassar e ficar acima da média móvel de 200 dias. E se isso acontecer, então a gente começa a falar novamente sobre altas históricas no horizonte da Dow Jones. Mas eu quero saber de você, pegou essa subida do ouro, pegou a subida da prata, você está investido em mineradora para alavancar teus ganhos, ou você está parado com os papéis da SP500, da Dow Jones, talvez da Nasdaq? Aonde está o teu dinheiro? Comenta para mim nos comentários aonde você está botando a sua grana. Eu vou pedir para você deixar esse like incentivador para mim, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com alguém que você acredita que pode se beneficiar dele e esperar pelo próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre pares de moedas durante essa semana, tá bom? Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima.